Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma palestra, né, em cima de um livro que ela me brindou com duas palestras do mesmo livro. E eu sou fascinada por esse livro, né? Esse livro é fantástico, gente. Quem conhece Joana e já leu ou está lendo sabe do que eu estou falando. É um livro imperdível, é um livro de transformação, até porque o nome do livro é super legal. Vida, desafios e soluções. Então, o que ela está trazendo para a gente? Um olhar sobre a vida, com desafios, entendendo que tem desafios, mas há as soluções. O nome desse livro é Joana de Ângeles. Ela traz para a gente todos os desafios que a gente vai viver, todas as dificuldades que é estar aqui, né? Mas ela traz junto as soluções. Como encarar a vida? Como entender esse processo de estar aqui encarnado, de estar aqui, né, tentando... O que eu vim fazer aqui? O propósito da Joana é nos despertar. Então, eu até pensei, vou trazer todos os nomes dos livros da Joana. Mas é mais fácil. Vocês descem, vão lá na livraria, né, e pede assim, a sessão de Joana de Ângeles. Aí você vai ver, a maioria, se não todos, o título é para acordar a gente. É um chamado. Todos os títulos da Joana são um chamado. Né? Ela fala conosco o tempo todo. Esse livro está tendo curso na casa, certo? É aqui, quarta-feira, às 5 horas, 17 horas. Né? É perfeito, antes da palestra, você vem, assiste o curso e fica para a palestra. Né? Porque quanto mais a gente amplia, quanto mais a gente se aprofunda em Joana de Ângeles, a gente vê que há uma necessidade de aprendizagem, de dedicação. Por quê? Porque a gente vê que isso vai se tornando uma verdade dentro de nós. Vai sendo uma transformação pessoal. A Joana ela não vem trazer para a gente um conteúdo para a gente guardar na bolsa, certo? Ela vem trazer a possibilidade de mudança. E toda mudança, gente, é desconfortável, não é? Vai mudar de casa. Meu Deus do céu, fazer aquelas caixas, né, tirar tudo, ver que você tem mais coisa do que precisa. Quando falam para você mudança, você já está... E mudança simples, mudar o armário de um lugar para o outro. Qualquer tipo de mudança, a gente tem a tendência a rejeitar, a temer. E aí, a Joana vem com essa fala para nós, mostrando que não há outro caminho senão a mudança. E é uma mudança que vai sendo construída. Isso que é legal dentro da nossa doutrina, né? Ela vem nos trazendo esse olhar de que crescimento, mudança, cada etapa, cada encarnação é uma possibilidade de crescimento. Quando a gente vai vendo dessa forma, a vida vai mudando. Ou eu enxergo e busco esse entendimento e que eu vou vendo que vai me dando consolo, conforto. Hoje eu conversei com uma pessoa, antes da nossa aula aqui de conflitos, ela veio falar para mim de uma situação da vida dela, uma dificuldade, né, de saúde, e que estava aparecendo algumas, aí eu falei assim para ela, a gente tem que enfrentar. Aparece a situação, enfrenta. Aparece outra situação, enfrenta. Tá difícil? Pega ajuda, pede ajuda, vai em busca, mas não foge. Quem ensinou isso para mim? Para a gente. Joana, gente. Joana nos ensina a estarmos aqui, a entender o processo e nos desafiar, né? Nos estimular a ir avante, sempre à frente. E aí ela traz esse capítulo, a Iraci, ela pegou um pedaço do capítulo, tá? O capítulo peraí, que eu trouxe aqui, Energias da Vida. Por isso que eu estou falando, gente, tem que fazer o curso. Porque o livro, eu vou trazer uma passagem de um capítulo que é riquíssimo, que eu quase trouxe o capítulo inteiro. Porque o capítulo, ele se costura. E aí, para ter um entendimento maior, a gente precisa mergulhar. E aí ela traz aqui, frustrações e dependências. Quem aqui já se frustrou na vida? Ai, quase todo dia, né? Olha, é a nossa vida. E o que isso gera na gente? Dependendo de como eu encarar a frustração, ela vai ser um fator ou de crescimento, ou de quê? Transtorno na nossa vida. Levando a gente a situações de transtorno. Joana coloca isso no capítulo. Então, quanto mais eu olhar para essas situações que se apresentam na minha vida, aquela que me gera angústia, me gera tristeza, me gera assim, a sensação de frustrada, chateada, magoada,
uma oportunidade de eu entender o que a vida está trazendo para mim naquele momento. E aí eu peguei o capítulo, como eu disse, eu não consegui botar só a passagem, essa primeira passagem, porque o início do capítulo, a Joana bota hábitos mentais. E aí, isso é tão necessário a gente entender, é tão, assim, fundamental dentro da nossa doutrina, dentro da nossa casa, dentro dessa mentora, e aí ela se junta a Anísia da Silveira, gente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É muito grande todo o processo que ela está inspirando a gente, nos convocando, né? E é um processo para que a gente deixe de sofrer. Olha para isso. Não é legal? Olha quantos séculos a gente já deve ter passado aí num reme, né? E aí ela coloca assim, ó, o presente é um instante decisório. O que é o presente? Hoje. Aqui, agora. O que está acontecendo na sua vida, o momento que você está vivendo, as pessoas que estão à sua volta. Esse momento é o decisório. Não é o passado, também não é o futuro. É o hoje, o agora, aqui, nesse instante. Quando ela bota a primeira passagem como hábitos mentais, quais são os hábitos mentais que povoam a minha mente? Quais são e de onde eles foram construídos? Ela traz esse olhar profundo para a gente entender que nós somos um processo muito longo e muito gigante. Viemos de várias etapas de reencarnações, né? Muitas vezes bastante dolorosas, e às vezes até aqui, uma infância difícil, uma família, ou situações que aconteceram ali, que causaram na gente certos tipos de hábitos mentais. E que se eu não tiver consciente desses hábitos, são eles que me tomam. São eles que levam a minha vida. E aí, vocês vão ver como vai encaixar perfeito em frustrações. E ela coloca assim, ó, nessa passagem do hábitos mentais. Ela coloca energias da vida. O ser humano, vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual os hábitos mentais. Então, estão lá no meu íntimo, no meu mundo íntimo. São eles que passam a dirigir a sua conduta. Porque toda a programação existencial começa no pensamento. Olha só para isso. Você presta atenção no seu pensamento? Presta? Alguém presta atenção no pensamento? Alguém fica de olho que está muito pessimista, muito vitimista, muito reclamão? Já, gente? Alguém, por favor? A gente é Joana de Ângeles, né? A gente pensa, tem que fazer essa reflexão. Olha só, a nossa doutrina, quando ela nos chama, ela nos convoca. Aí vem Joana e fala para você, é assim que vocês têm que fazer. Aí vocês vêm para cá só para assistir palestra? Só para ouvir? É uma doutrina de ação. Se é ação, eu preciso, escuto, começo a elaborar e começo a agir. Pelo menos tentar agir dessa forma. Senão, você vai ser mais uma vida, tá? É mais uma vida. Precisa mais uma vida? Perdida? De oportunidade? Riquíssimas. A gente não está num momento qualquer, tá? A gente está com Joana de Ângeles, Anísia da Silveira, tantos outros. Divaldo trouxe. Nossa, a gente tem que ser grato para ele, assim, sei lá quantas vidas, para sempre. Então, o que eu estou fazendo com todo esse conhecimento? Já trabalho meus hábitos mentais? Joana trabalha muito na gente o quê? Medita. Já faço as meditações para refletir. O que mais aparece na minha mente? Perseguição. Todo mundo, ninguém gosta de mim. Fulano fala mal de mim. Todo mundo consegue tudo na vida, menos eu. Da onde vem isso, gente? Ou a gente para entender esse mundo interno, ou ele vai continuar mandando na sua vida. E você vai ser a vítima. Ela bota assim, como é que ela bota aqui? Se eu conseguir ler, né? Porque a pessoa não consegue ler sem óculos. Ai, Jesus. Vítima espontânea do pessimismo. Olha que coisa horrorosa. Nós somos vítimas espontâneas. Espontânea é o quê? Vontade própria, com facilidade. Do pessimismo. Olha o que a Joana está mostrando para a gente. Limpa esse hábito mental. Reorganiza essa casa aí que está fazendo você se equivocar o tempo todo.
Ou você olha para isso, ou você continua a mesma história. Ela fala exatamente isso. É de alta relevância considerar essa questão. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. Porque a dor, ela nos marca. Então, fica ali. Agora, ela só tem um objetivo, a dor. Um objetivo. Vocês sabem qual é? Aprender, crescer, fazer eu sair de um estágio para outro. Não tem mais nada, o resto joga fora. Joga tudo fora. É isso que a Jona está falando para a gente. Mas, se eu não entender isso, eu vou andar... Sabe aquela pessoa que está com seus 70, 80 anos e lembra da infância que o pai bateu, que o irmão puxou, que o irmão bateu, que o outro fez isso? Eu nunca vou me esquecer. Como é que as pessoas falam? Perdoar eu perdoo, mas esquecer nunca. Você não perdoou nada. Você não perdoou e você anda com aquele saco nas suas costas cada vez mais pesado. Para quê? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Já encontrou aquela pessoa que conta todas as lamúrias da vida dela? Vocês conhecem alguém assim? Desde a infância? Desde a infância, aí vai passando, porque você não sabe o que eu passei na minha vida. Porque tem meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, porque na outra encarnação eu devo ter feito a fala da outra vida, porque eu já fiz uma regressão e eu vi que eu fui isso. Vai se lastimando, e tem que ter muito cuidado, porque as pessoas são muito curiosas, querem fazer TVP, aí descobre que não foi boa coisa, fica com culpa. Né? Se esqueceu, gente, deixa para trás. Deus sabe o que faz, a gente não. Então, se ele dá para a gente o véu, para quê? Para que a gente possa ir de novo. Eu vim cheio de culpa, sinto que eu estou sempre desajustado com as pessoas. Me sinto, é um trabalho que eu preciso fazer interior. É meu, a questão é minha, não é de ninguém. Ninguém tem culpa do que eu sinto. Sou eu que preciso me relacionar com esse mundo íntimo. É isso que a Joana está trazendo. E falando que, decorrente de vivências anteriores. Tudo bem, machucaram você. Mas e aí, vai continuar andando com esse pacote? Vai continuar você machucando você? E ela continua. São essas evocações que a gente fica lá. Não, porque naquela época. Não, porque quando ele fez aquilo comigo. Porque quando eu fui... São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Você vive como? Pesado, lamurioso, melancólico. Alguém assim? Não precisa falar, pensa. Né? Não, só pensa. Será que eu sou muito assim? Porque é isso que a Jona fala. Vai para o mundo íntimo. Pensa. Nossas memórias sombrias nos assaltam. Isso tudo é palavra de Jona, tá? Nossas memórias sombrias. Quais são as memórias sombrias que andam aí à sua volta? Quais são? Você precisa fazer uma faxina. Precisa limpar esse mundo íntimo. Repetimos tudo. A vida se repete. Aquela coisa, mesmo problema? Poxa vida, de novo isso aqui? De novo isso aqui? É você que está fazendo tudo igual, como sempre fez. Repetindo a mesma novela. Né? Vale a pena ver de novo, e você fica nesse ciclo constante e adoecido e dizendo que foi Deus que mandou, é a cruz que você tem que carregar, que a vida é difícil. Será? A Joana não fala nada disso. Vinculado aos mecanismos repetitivos, tá? Da conduta sofredora, a gente fica naquela lamúria. Ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Esses hábitos mentais arruinam as nossas vidas. São padrões. Pessoas andam pesadas. Pessoas andam cansadas. De quê? Dela mesma, gente. De si mesma. De tantos dardos mentais aqui o tempo todo na minha cabeça, me maltratando, porque papai e mamãe disseram que eu não ia conseguir, e eu continuo falando e vivendo que eu não vou conseguir mesmo. A vida é muito difícil, é difícil mesmo. Tem pessoas que têm tudo, conseguiram, mas ainda continuam, elas se sabotam, elas sabotam a própria vida. Por quê? Porque um dia disseram para mim que eu não ia ser nada na minha vida, então
Isso vai se repetir, não vai. Repete, eu vou repetir a situação de uma forma que sou eu quem faço mal para mim. Sou eu. Como é que eu vou? O que eu posso fazer por mim? Jonas fala, sem autoconhecimento não há como escapar do sofrimento. O processo de autoconhecimento é para quê? Para que a gente limpe esses hábitos mentais e a gente comece a formular uma nova existência, né? Mais saudável, mais equilibrada, com ações mais benéficas, mais positivas. É isso, mas se eu ando, aonde eu entro, já... Olha, aquela fulana não gosta de mim. E aquele ali... Nossa, sempre assim. Porque lá na infância, talvez você passou muito por isso. Ou talvez sua mãe tinha isso, ou seu pai, e ficava estimulando isso em você. Se sentir inseguro perante os outros. Se sentir inseguro. A gente precisa disso? Será que eu não posso ver que eu sou capaz de ter amigos, que eu sou capaz de construir a minha vida, que eu sou capaz... É só a gente parar, sair de cena, né? Ser o observador das nossas escolhas. Isso é fundamental, gente. É fundamental. Né? E aí Jonas bota assim, ó, o indivíduo está sempre no momento presente. Nós estamos aqui. O que a gente está fazendo do aqui e agora? O quê? Que é um seu instante decisório. Essa passagem aqui, essa frase é sensacional. Por quê? Porque ela traz para a gente uma reflexão profunda. Não tem passado, gente. Deixa lá atrás o que aconteceu. Não adianta mais. Não adianta. Hoje, o que faço hoje? Ó, o passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro. Senão para aprender como não repetir os erros. Pois que é irrecuperável, no entanto, reparável. O que passou, passou. O que foi feito, acabou. O que eu posso fazer daqui para frente? Se eu pudesse, eu voltava lá atrás, aí eu fico revivendo toda aquela dor, eu fico revivendo todo aquele instante, todo aquele dia, toda aquela briga, todo aquele grande momento que me marcou profundo, e eu continuo marcando todo dia, ou naqueles momentos que eu gosto de lembrar. Eu consigo olhar para aquele determinado momento que eu me frustrei, a coisa não funcionou, e tirar aprendizado? Ou eu só tiro culpa, dor, revolta, frustração? Qual é a minha reflexão quando as coisas não dão certo? É sempre assim comigo. Nunca nada vai dar certo. Minha mãe mesmo falou, a vida é difícil. Tinha essas falas, né? Tem essas falas. A vida, ela traz desafios. Desafio não é fácil, gente. Agora, quando eu olho como desafio, eu saio desse lugar de infância psicológica, certo? De criança que morre de medo e vou para um lugar de enfrentamento. A gente precisa enfrentar. Ou a gente aprende a entender o propósito da vida, ou a gente vai continuar que nem um monte de criança, reclamando, chorando e pedindo menos. Mas como menos, se Deus quer muito mais da gente? Eu estou vendo uma série que eu estou gostando. Casa de Davi. Alguém viu? Lá no Prime? Gente, eu vou fazer propaganda, o Iraci. Viu? Gostou? Mexeu com ela. Mas mexe. É muito interessante. Porque é um menino ali. E é um menino que tem um pensamento tão forte, um hábito dele mental que foi construído lá pela mãe. E, vidinha fácil que ele teve, né? Nada fácil. E aí, não tinha... Gente, tudo muito difícil. Tudo era morrer. Tudo. Então, quando a gente vai... Quando ela bota pra gente que vem do passado, o passado não foi fácil, não, tá? E aí a gente não tá falando nem olha os erros que você cometeu. Não, gente. É só a gente ver como era a nossa sociedade. A gente vem de barbárie, a gente vem de tempos muito difíceis. Então, a nossa psique está inundada de traumas, de situações que hoje, precisam ser trabalhados. Porque no passado a gente não tinha o entendimento de que somos espíritos, que a vida não cessa. A morte no passado era vista como o quê? Fim. Acabou. Nunca mais eu vou ver. Hoje a gente sabe o quê? Que não. Hoje a gente tem até relação com o mundo espiritual. Hoje a gente sabe. Hoje a gente tem uma conexão que faz o que com a gente, gente? Nos conforta. Então, esse é o conhecimento que vai libertando a alma do quê? Desses pensamentos, desses atavismos do passado, que precisam ser solucionados dentro do ser. É o que a Joana está trazendo para a gente. A nossa autoconsciência daquilo que eu sou
O que eu sou? Sou espírito. Sou filho de Deus. Estou vindo aqui para crescer, para evoluir, para me transformar. Se eu não fizer esse movimento, eu continuo nesse lugar de não sei. Não sei quem sou. Eu sou essa pessoa que vou viver essa vida aqui. Nós somos muito mais. Quando ela bota assim, ó, nada existe que possa ser recuperado na área moral. Acabou, foi feito. Moral comprometida. No entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Então, eu vi que eu cometi alguma coisa que não me fez bem, posso ter machucado alguém, né? O que eu posso fazer? É o arrependimento que Joana traz para a gente. É o exemplo de Paulo que faz aquela conversão. Eu paro, não faço mais, não quero mais isso. Não me envolvo mais nisso. Acho que é nessa série que ele fala sobre o perdão. Não, sei lá, não sei, a gente já vê tanta coisa. Mas o perdão, ele nos liberta. Quando a gente perdoa, né, e aí perdoa o outro e a si mesmo, o caminho é outro. Assim, é negativo manter saudades do já ocorrido. Daquele tempo que passou. Porque naquele tempo. Porque se eu tivesse ficado naquele relacionamento. Se eu não tivesse feito aquilo. Fez. Esquece. Segue. Deixa vir um novo. Porque se eu tivesse ficado naquele emprego. Não ficou. Foi. Né? Se eu tivesse ficado naquela cidade. Não ficou. Vai. Segue. Vê o que a vida está trazendo agora e vai em frente. Não se apegue. Não morra de saudade pelo que foi. Não faça isso. Porque essa saudade te mantém aonde? Lá. Lá é melancolia, tristeza, ansiedade, culpa. Culpa não serve para nada. Só tem um motivo para a culpa existir. Aquele assim, fiz besteira. Pô, chega, não precisa mais nada. Muda. Entende que errou e faz diferente. Ela. Sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu, ou arrependido em profundidade pelo insucesso do que foi objeto. Não faça isso com você. Não se permita isso. A gente tem uma frase, né, que a Luzia trouxe para a gente, que é sensacional. Ó. Não se permita a autopiedade. Não fique num lugarzinho com pena de você. Nem pelo que você fez de errado ou que fizeram com você. Não faça isso. A gente não merece esse lugar. A gente merece outro lugar. O que fizeram com você é problema do outro. O que eu faço comigo é problema meu. Eu faço diferente, eu vou atrás de outras coisas, eu vou me levantar, eu vou procurar outros caminhos, porque não é possível. Não vem uma prova para me destruir. Vem para eu achar outros lugares, para ampliar o meu olhar. Quando a gente escolhe esse lugar de autopiedade, porque a vida é difícil, eu não consigo nada. Olha o lugarzinho confortável e horroroso que você fica. De uma alma pequena, porque uma alma que é filho de Deus, e nós todos somos, temos o propósito de quê? Elevação, crescimento, superação. E, gente, isso é só através desses desafios que a vida nos traz. Se a gente não vencer, a gente vai ficar estagnado. É aquela história que fala, né? Passa uma vida, né, estacionada, paralisada. É isso que você quer com tanto conhecimento que a gente tem? A gente vai lendo Joana, né? E acaba que você acaba lendo vários livros, já, conflitos, aí você vai fazer palestra e lê outro, daqui a pouco você lê outro. Você vai ficando inundado de um mundo assim muito grande. E quando ela fala hábitos mentais, é fácil descobrir quais são os nossos hábitos. Só você vê o que você anda assistindo, o que você anda conversando, quais músicas você escuta, né? O que você gosta de falar, ver. Eu sempre gosto de botar na palestra, no curso, imagens muito bonitas, imagens que nos remetam beleza. Por quê? Para quê? Para inundar a nossa mente. Para trazer para a nossa mente o quê? Frescor, alívio, beleza, estética. Isso tudo vai elevando a nossa alma. Mas isso é uma escolha minha. Qual é a de vocês? O que inunda o seu dia a dia? O que você mais vê no Instagram? Vamos lá. O quê? É isso aí que está povoando a sua mente. É isso. E aí depois você não sabe por que você está ansioso, por que você se sente tão frustrado, por que você não conseguiu. É isso que você quer para você?
Olha do que você está inundando o seu mundo íntimo. Vamos pensar diferente, vamos agir diferente, vamos ter umas escolhas melhores para nós. A gente fala de se alimentar bem, de comer bem, mas e aí? E o hábito mental? E o alimento mental? E a meditação? E a oração? E o belo? Aonde está isso na sua vida? Tem espaço? Você precisa se perguntar. É a sua história que está acontecendo. Todo dia, toda hora, é a sua história. A Joana, na palestra passada, ela traz o olhar sobre o que a gente deve fazer. Né? Ela bota trabalhar a paciência, a perseverança e o autoconhecimento. Essas 3 possibilidades transformam a gente. Eu trabalho a paciência no dia a dia. Eu trabalho a perseverança exatamente quando está tudo muito difícil. E aí eu junto a fé, eu acredito, eu vou com tudo. Porque se a gente não faz isso, a vida nos esmaga. Por quê? Porque eu permito, eu me vejo pequeno e miserável. Quando eu escolho um caminho de fortalecimento, eu vou atrás de coisas, de ferramentas para me fortalecer. Se eu vou atrás de ferramentas que, ao contrário, me destroem, é uma escolha sua. Só sua. Não, é porque o Instagram fica mandando pra gente, a TV. Ó, hoje a gente tem canal, né? A gente escolhe. Não escolhe? Antigamente não, você era obrigado a ver o que estava passando na TV. Agora, você escolhe. Vê lá a sua playlist. Dá uma olhada hoje quando você chegar. Nos vídeos do YouTube, que é melhor ainda, né? Dá uma olhada no que você anda vendo muito. Você precisa se conhecer. Você precisa. Tais sentimentos não podem modificar as consequências desencadeadas. Não dá essa culpa, essa melancolia. Eu podia ter mudado. Não vai mudar nada. Não vai. No entanto, podem ser reformuladas as bases da ação que se repetirá em forma nova, assim modificando os futuros resultados. Vocês já passaram por isso? Vem a prova de novo. Né? A mesma prova, alguém já passou por isso? Gente, a mesma, olha, se repetindo. Tudo bem ela se repetir, você também repetiu? Você repetiu a mesma ação? As mesmas palavras? O mesmo comportamento? Você não aprendeu nada. Ela vai se repetir de novo. E de novo. E de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu sempre falo, vou falar de novo, porque não tem como não falar, da trilogia da Ivone Pereira do Amaral. Quem já leu? Só para a gente saber a quantidade. É pouca gente. Vale muito a pena, gente. Porque ali são 3 vidas dessa médium que deixou uma quantidade de livros para a gente muito incríveis. E ali são 3 vidas dela. Depois tem um outro que são várias existências dela. Impressionante essas 3 vidas, gente. É igualzinho. Parece sim, vale a pena ver de novo mesmo. É a mesma pessoa. 3 existências, com mais ou menos assim, 70 anos de desencarnação, né? Ela lá, até ela voltar de novo, 70, 100, fica nessa média, tá? 50, 60, por aí. Não mais que isso. Volta a mesma figura. Repete as mesmas escolhas. Igualzinha. Só que Ivone não tinha o espiritismo. Ivone não tinha Joana de Ângeles. Ivone estava fazendo... E olha que ela cresceu, hein? Sofreu pra caramba e cresceu muito. É incrível. Os livros são incríveis. Né? Para nós, ainda que estudamos a doutrina espírita, eu acho que ele é um livro que nos enriquece muito, ainda mais em quantidade de mediunidade que aparece ali. Mas, principalmente, nesse processo, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Como a gente permanece exatamente igual em cada encarnação. Muda-se os papéis, mudam-se às vezes, nem sempre, os personagens, mudam os lugares, a era, porém, continuamos os mesmos, sempre os mesmos, sempre em busca das mesmas coisas. Mas você já sabe quais são essas mesmas coisas que você busca? Você já sabe? Você se pergunta, o que me inunda o mundo íntimo? Quais são os meus desejos mais secretos? Aquele que você não quer dividir com ninguém. Você precisa ter essa consciência. Senão, vai lá embaixo, compra a trilogia que você vai ficar empolgado. Que aí você vai mudar.
Porque como ela sofre. Ela sofre bastante. E a gente está falando de séculos e séculos atrás, as encarnações dela. Séculos e séculos. Depois daquelas, tem mais outras. E você vê que é uma quantidade de necessidade de crescimento, porque foi muito difícil para aquele espírito se sensibilizar, se trabalhar, se transformar. Mas, como eu disse, ela não tinha espiritismo, ela não tinha nada. Era ela, através das experiências. Tinha lá o irmão que já tinha um espírito ali, que já tinha uma certa consciência absurda. Certa é ótimo, né? Ele era realmente muito... Fez uma trajetória incrível, Charles. Vale a pena ler. Porém, eu preciso ver aonde eu estou me parecendo com a Ivone, lá atrás. O que esses livros nos trazem? É romance, é um livro lindo. Nossa, aquilo mexeu comigo. É para te transformar. É para te incomodar. Joana incomoda, não incomoda, gente? Incomoda horrores. Como é que a gente faz? Para tirar a gente do lugar. Porque a gente anda, todo mundo anda adormecido. Precisa de um choque. E ela vem com falas, só que ao mesmo tempo ela vem com muito amor. Muito amor. Eis porque se deve perdoar a tudo e a todos, igualmente. Proporcionando-se perdão a si mesmo, se perdoar. Perdoa. Solta a história. Você também não podia fazer melhor. Foi como você conseguiu fazer e é isso. Daqui para frente, como eu posso fazer diferente? Perdoa. Isso liberta. Recompondo-se emocionalmente e recomeçando a tarefa onde ela se desencaminhou. Onde ela se desencaminhou? O que eu posso fazer para, uma conduta melhor? Essa passagem aqui que ela coloca, vai se repetir. Quando a prova chegar igual, qual é o meu comportamento? O que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso atuar sem ser igual daquela vez? Como é que eu atuei daquela vez? Ou eu ainda me sinto vítima? Porque ninguém é vítima. Ninguém é vítima. As circunstâncias acontecem ao nosso redor para que a gente aprenda. E eu tenho alguma coisa a ver com isso, tá? Nós nascemos no lugar certo, nós estamos exatamente na época certa, na cidade certa, no país certo. É exatamente aqui. O que eu faço com tudo isso? Isso é importante. É transformação, né? Personalidades instáveis. Quem é? Quem são? Sente-se frustradas facilmente. Você fica frustrado facilmente com o trânsito, com a fila. Não, gente? Sente ou não? Sente, gente. A gente fica chateado o tempo todo. O tempo todo a gente está frustrado. Porque não deu certo. Porque eu pensei que ia ser assim. Porque eu fiz aquilo. Toda hora a gente melindra. O tempo todo a gente melindra. Então, personalidades instáveis sentem-se frustradas facilmente em razão da falta de idealismo perseverante para se realizarem. Precisamos perceber que o que está acontecendo comigo aqui agora foi difícil, mas o que isso faz eu crescer? Porque eu sei que eu vou crescer. Se eu tenho essa visão, eu tenho o quê? Idealismo e perseverança. Vou tentar de novo, vou fazer de outra forma, vou para outro caminho, esse caminho aqui não me deu certo, não foi legal, não está fluindo a minha vida, não flui. E aí, eu vou em frente. Mas eu consigo olhar para isso? Ser perseverante? Eu já contei aqui que eu tinha muita dificuldade de dirigir, eu tinha muito medo. Mas eu cresci com uma mãe falando para mim assim, minha mãe tinha medo e falava, Tati não vai dirigir. Tati tem medo. Tati não consegue. Eu fiz o quê? Eu era super ligada àquela criatura. Eu fiz o quê? Tati não consegue. Tati não, Tati tem medo. Eu não consigo, eu não vou dirigir. Não dá para mim. Eu me acomodei naquele lugar. Porque aquele lugar me fazia o quê? Não enfrentar o desafio. Toda vez que a gente se acomoda, a gente gera angústia. A gente precisa enfrentar o desafio. Aí uma amiga minha, uma vez virou para mim e falou assim, como assim você não dirige? Para mim, uma pessoa que não dirige é igual uma pessoa que depende dos outros. Você vai depender dos outros para tudo. Eu fiquei assim, mas hoje tudo bem, a gente tem Uber, mas você depende do Uber. Você não pode descer, pegar o carro e sair. Você fica... Aí eu comecei a refletir naquilo. A outra foi pior. Para mim, quem não dirige não quer assumir responsabilidade. Porque dirigir é uma responsabilidade. Eu falei, foi horrível. Aí fiquei com aquilo. Demorei mais uns anos. Né?
trabalhando aquilo dentro de mim. Eu tinha uma irmã que dirigia e a gente saía muito junto, então eu estava onde? No meu lugar de conforto, na minha zona de conforto. Só que aquilo não tinha nada de conforto, porque vinha assim os pensamentos. Tudo que elas falaram e mais. Pô, vou ter filho, vou querer levar, vou querer buscar, vou querer fazer. E aí, eu quero ir fazer alguma coisa, eu vou ter que sempre pedir. E não era fácil, a minha irmã às vezes não queria, né? Então rolava assim uns estresses. Aí eu fui vendo que aquele lugar que eu estava me fazendo muito mal. Muito mal. Aí um dia, né, eu conversando com meu marido, até então, nessa época a gente namorava, e aí eu pedi para ele me ajudar. Como ele é uma pessoa paciente, ele me ajudou, porque eu tentei fugir de todas as formas. Né? Eu fugia, eu sentava no outro lado, aí ele ia e sentava. Ele falava, cara, a gente não vai sair daqui. Aí eu ia para o lado, dirigia. Comecei a dirigir todo dia, com perseverança, com paciência, que não era bem a minha, era dele. E indo, vendo que aquele medo era muito mais quando eu comecei a dirigir, me ver na rua. Fui vendo que o medo não era meu, o medo era da minha mãe. Era um medo muito louco, porque era dela. E aí eu comecei a ver que eu mentia. Eu falava que eu tinha medo dos carros passarem do meu lado. Eu mentia para as pessoas. Eu nem tentava. Como é que eu tinha medo dos carros? Como é que quando eu estava com alguém, não tinha medo de nada? Por que eu confiava tanto no outro e não em mim? Ou eu vencia aquele desafio, ou eu ia me sentir muito mal para sempre. Não estou falando que você tem que dirigir se você não gosta. Não é isso. Isso era uma prova minha. Certo? Isso era um desafio meu que me incomodava. O que nos incomoda está nos convidando a uma ação. Né? Está convidando a quê? A mudança. Se a gente não faz mudança, a gente continua no incômodo. E aí eu precisei. Foi difícil. Hoje eu dirijo, gente, dirijo direitinho. Não tenho medo de nada. E toda vez que eu me vejo dirigindo, eu fico assim, gente, como é que pode que eu tinha esse medo? E aí eu vejo assim, cara, era ridículo, porque não era um medo meu. E eu acreditei que aquele medo era meu. Isso é muito importante para a gente. Quando a gente identifica que aquilo não é nosso, é do outro. E tudo bem ela ter o medo dela. Agora, eu pegar para mim, eu viver a mesma história e ficar falando que isso é meu, isso... Não. Desafia para ser o quê? Já falei várias vezes. Enfrentado, né? Enfrentar o desafio. Mesmo que você saia estrupiado do desafio. A Davi está lá, tem um leão na cidade. Aí o leão fica roubando lá os carneirinhos dele, ele é pastor. E aí o pai, né, todo mundo tenta matar o leão, mas quem que vai conseguir matar um leão? Né? O leão é aquele leãozão, né? Bicho grande. Mas Davi, ele foi desde pequenininho, trabalhado ali pela mãe dele, sobre medo, para não deixar o medo tomar ele. E ele ficava com aquela sensação. Ele teve um problema lá, não vou contar para vocês verem, né, com o leão. Ele tem um problema íntimo com o leão. E aí só que ele fica com muita raiva do leão. E aí ele tem um momento que o leão vem e pega uma ovelha. E aí o pai não tem que matar esse leão. O leão entra na casa dele, e quase pega a irmã dele. E aí nessa hora ele perde todo o equilíbrio e fala: eu vou matar esse leão. E ele vai atrás do leão. Ele enfrenta o leão, gente. O que vocês acham que aconteceu? É a história do rei Davi. Ele matou o leão. Matou o leão. Ele enfrentou aquilo ali. Ele foi com tudo, mas a certeza, a força que ele foi, né? Assim, o entendimento dele que aquilo precisava ser feito, gente. Ele foi e enfrentou o desafio. Quantos desafios se apresentam para a gente que não é um leão e a gente acha que é um leão? São muitos. Aí são os hábitos mentais lá atrás das catástrofes, das desgraças, das falas de pais, né, de mães, ou até da sociedade, que a sociedade faz isso com a gente, que foi inundando a nossa mente e a gente foi se apequenando e ficando com medo. E isso povoa a mente de todo mundo. Olha só, vamos combinar? Para abrir isso aqui tem que ter muita coragem, não tem? Iraci teve. Ela acreditou. Ela aceitou. Ela enfrenta um leão por dia. Deve enfrentar, né? Deve ser. E vários. Mas graças à coragem dela e à determinação e não permitir que hábitos mentais, Joana fala assim, elimina qualquer tipo de pensamento ruim imediatamente. Não deixe se instalar. Elimina. É nesse capítulo. Elimine imediatamente. Ou você não vai conseguir, você vai permanecer nesse estágio de medo, de não enfrentar, de não sou capaz.
vá em frente. Siga em frente. A vida, às vezes, a gente precisa ser como um trator, não é isso? Ou ela faz o trator com a gente. E aí ela coloca aqui inúmeros conflitos, que eu não vou ler isso não, gente, vocês vão comprar o livro. Né? Senão, vou ler. Não tem graça, vocês têm que descer e comprar o livro. Todo secto de frustrações leva o indivíduo à dependência emocional. Olha que tristeza. Você está cheio de frustração, você se vê fraco, frágil. Aí você vai para onde? Eu preciso de fulano. Só fulano. Eu preciso dela porque ela vai me sustentar. Eu preciso dele porque ele vai me amar. Eu preciso de fulano porque sem ela não sei se eu vivo. Conhece gente assim? Dependente emocionalmente, financeiramente. Conhece? Ela bota. Criando tabus, buscando amuletos para a sorte, madrasta, tentando o sobrenatural. Isso é ótimo. Né? Que aí a gente vai para tudo, tentando descobrir quem é a causa da minha desgraça, quem é que vai me salvar disso aqui. Aí toma banho de tudo, faz incenso de tudo, né? Compra amuleto, faz o quê? Não adianta nada. Por quê? Porque é você. É você que está atraindo. É você com seus hábitos mentais, com a sua falta de acreditar que você é um espírito filho de Deus, que você tem direito a muita coisa, mas você, para conquistá-las, você precisa se transformar, você precisa fazer uma transformação íntima, senão vai continuar tudo igual e você vai ficar escrevendo sempre a mesma história. E aí, quantas vidas você precisa? Quantas vidas? Você decide. Não é Deus, tá? Não é Deus. O homem psicológico saudável não vive de recordações. Olha que lindo. Esquece tudo. Sabe aquelas fotos que você guarda essa época? Joga fora. Joga fora, gente. Vai por mim, joga fora. Não, memória é para ficar aqui. Não pra você ficar lembrando aquelas fotos, aquele dia. Não, para quê? Para quê? Ainda quando encontra alguém que você não gosta, joga fora. Nem se atormenta com as aspirações. Não se preocupa com o futuro, porque faz aonde? Aqui agora, no momento presente. Esse é o decisivo, só. Portador de um presente enriquecedor. Por que ele é enriquecedor? Porque eu escolho viver aqui agora. Eu escolho investir aqui agora. Investir em quem, gente? Não é na bolsa, é em mim. Pode investir na bolsa também, porque vai que você se dá bem. O problema, a questão que ela está falando é investir em mim. Né? Naquilo que me faz forte, naquilo que me faz me transformar, naquilo que me tira desses lugares onde eu me sinto não merecedor, né? Me sinto vítima, fraquinho, né? Sempre doente, sempre pobre, sempre sem amigos, sempre ninguém gostando de mim. Por que isso? Por que você é tão desmerecedor? Por quê? Será que não é você que está criando isso para você? Não vai dar tempo, né? Deixa eu ver, eu acho que só falta mais um. Vou passar, gente. Vocês vão ter que comprar. Medite, reflita e decida. Pensar bem, Joana, hein? Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Olha que legal. Você não nasceu com essa... Você não precisa ficar com essa mente, que você até pode ter nascido com ela, né? Mas foi criando mais coisas. Você pode mudá-la. Precisa de quê? Perseverança, persistência, treinamento. A gente tem um monte de possibilidades hoje falando sobre isso. Como o pensamento é fonte geradora das aspirações, anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa elevação e engrandecimento moral. Então, o que você tem que fazer? Parar de ver fofoca, tá certo? Parar de ver coisas que não vão te nutrir e buscar o quê? Coisas que movam você, coisas que mudem o seu mundo íntimo, coisas que transformem a sua tela mental, coisas que deem para você assim, uma quantidade de possibilidades que te façam respirar, não sufocar mais. Não precisa. Olha a última, viu? Consegui. Então, olha só para fechar. Trabalhar o nosso pensamento é essencial. É para ontem. E como diz a Joana, é inadiável. Não perca essa oportunidade. Nós estamos encarnados na melhor era. A era que a gente está consciente de quem somos nós. Na era que a gente ganha Joana de Ângeles e Nise da Silveira. Nós estamos na casa. Posso falar isso? Na casa da Nise também? Pode, né? Então, na casa de Nise. Então, é muita transformação pessoal. Mas é só para quem quer. Só para quem fizer esforço. Só para quem for perseverante.
para quem tiver paciência, palavras de Joana, e para quem fizer autoconhecimento. Então, vocês estão todos convidados para todos os cursos, desçam, comprem todos os livros, ajudem a casa, porque a gente precisa. Boa noite, gente.